aguardando que o pessoal chegue para dar mais uma aula aí de língua espanhola, certo? Ensinando as atividades do terceiro ano de ensino médio. E aí, pessoal, todos estão me ouvindo bem? Oi? Todos estão conseguindo ter? Vê aí, tranquilo. Bom dia, professor. Professor, o senhor conseguiu passar a última atividade? O senhor não chegou a mandar, não, né? Foi, essa não deu, porque eu analisei algumas coisas, certo? Deixei aquelas mesmo. Essa eu vou deixar para a próxima unidade, certo? Eu ainda vou complementar algumas coisas dela nessa unidade, certo? Ia ficar algumas coisas vagas e eu só gosto de cobrar mesmo, porque eu não vou cobrar o que eu não passei, né? Então eu prefiro cobrar tudo junto, certo? Então, ficará para a próxima unidade aí. Eu recebi a nota de vocês já sobre o sarau, tá? Então, quem não mandou as atividades, mande para mim até hoje à tarde, que hoje à noite eu já vou estar fechando a nota de vocês, certo? Eu vou estar fechando a nota de vocês e a gente já vai ter um desenvolvimento melhor aí, certo? Então, é isso que eu quero para vocês, normalmente, tá? Alguém teve alguma dúvida, pessoal, quanto às atividades? Alguém teve alguma dúvida específica sobre as atividades, tudo? Porque algumas pessoas me encontraram, né? Sobre as atividades, né? Tirar algumas dúvidas, tudo, sobre os códigos, os padrões, né? E basicamente, a gente tá, né? Entrando na terceira unidade, tá? E eu estou disponível a quem quiser tirar dúvidas específicas aí sobre o nosso assunto, tá? E são coisas que vocês vão cada vez mais adaptando, certo? O senhor já falou a nota? Não, ainda não. Eu dei uma oportunidade de mandar até a tarde ainda. Mas eu tenho já as notas de vocês no sarau aqui comigo. Então, como foi eu disse lá na passada, certo? Na aula passada, que essa nota de sarau vai ser adicionada, tá? Aí eu vou ver se eu deixo a nota do simulado. Se vocês fizeram simulado, todos vocês? Se fez o simulado, Uhum. eu fiz. Eu fiz. Então, eu tô querendo que essa nota do simulado, quem fez o simulado aí, depois que foram feitas as correções, eu quero deixar a nota do simulado um ponto extra para a terceira unidade, viu? Então, eu vou olhar depois quem fez o simulado, certo? E quem fez o simulado pode ter de 0 a 1, né? Dependendo do que você acertou, né? Entre 0 a 1, ponto extra na terceira unidade, viu?
essa pontuação vai ser extra do simulado. Eu vou fazer isso com todo mundo, já que vocês estão cada vez mais preparados, né, pro Enem, cada vez mais os procedimentos aí, certo? Então, quem estiver mandando as questões, né, as provas, você vai estar recebendo essa pontuação extra. Só que vai ser para terceira unidade, certo? Vou pegar aqui rapidinho. Então, pessoal, a gente vai estar dando uma continuidade ao nosso assunto aí. Deixa eu só abrir aqui. Que a gente vai ter alguns procedimentos de relações, certo? Já como vocês estão no primeiro ano, vocês estão tendo um aprendizado, né? Um aprendizado já avançado em espanhol. Ou seja, vocês já iniciaram um processo verbal, um processo de vocabulário, né? Que vocês encontraram exatamente esse processo de vocabulário no simulado também, certo? Então, todo cuidado é necessário ser feito, certo? Porque, afinal, vocês estão encaminhada para o Enem, né? Cada vez mais, enquanto o tempo vai passando, né? Daqui para o terceiro ano é um pulo, certo? Então, são padrões que vocês cada vez mais vão ter que estar tendo conhecimento padrão aí, certo? Se vocês não tiverem cuidado com isso, cada vez mais vocês ficarão perdidos, né? Nesse sentido. E é algo que não queremos, né? Que vocês fiquem perdidos nesse procedimento, né? Vocês vão adaptando cada vez mais todos esses processos de relação, esses processos reacionários, certo? Cada vez mais com a língua espanhola. Então, o que temos aqui, tá certo? Deixa eu me espelhar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo espelhar aqui. Eu estou usando o celular e o computador ao mesmo tempo. Não sei por que o meu microfone parou do nada. Do celular. Vai entender. Então, tem aqui os slides, né? Que eu estou passando aqui, espelhando é o seguinte. Prontinho. Ó, a gente tem alguns fatos específicos que vocês têm que dar conta, tá? Veja bem. Como a gente tem em português, né? A gente tem as preposições, certo? Tem as preposições na questão de língua portuguesa, né? A gente segue todas as preposições, né? Que são ante, após, até, com, contra, desde, de, entre, para, perante, com, contra, sobre, trás, né? São todas as preposições da língua portuguesa que a gente tem, certo? Então, isso eu nunca esqueci, certo? Preposição foi algo que eu trabalhei bastante quando era aluno. E eu já sabia, mesmo antes de virar professor, já lembrava de todas as preposições. Por causa de um professor meu que falava bastante. Então, mas, como eu falei, né, toda língua ela vai ter sua particularidade e as suas diferenças perante ao sistema de língua, certo? O português tem a sua própria particularidade. O português vai ter sua própria particularidade e tal como o espanhol também vai ter sua própria particularidade de língua, certo? Então, todo o cuidado que você tem que ter é pouco, certo? Nessas questões de língua e adaptação. Por isso que vocês vão estudar, a partir dessa terceira unidade, desculpa, os quesitos de preposição, certo? Então, o que eu quero para vocês é o seguinte, ó. Veja bem. Temos aqui, ó. Atenção. Quero que vocês prestem bem atenção nesse seguinte, ó. A língua espanhola tem muitos verbos seguidos de preposição. Então, sempre vai estar aquele acompanhamento, certo? Quando vocês encontrarem no texto, vocês vão verificar muitas preposições muito ligadas ao verbo, certo?
Então, já é uma dica muito importante para que a gente se inicie aqui, certo? Ou seja, tem muitos verbos seguidos de preposição, quando em português não existem, certo? Você sabe, né? Português, não, a preposição não segue o verbo, né? Certo? Ele vai dar o sentido do complemento nominal, mas não o sentido de seguir o verbo, mas em espanhol, sim. Então, lembre dessa particularidade única, que a preposição, ela vai seguir o verbo, certo? Então, todo cuidado é possível que vocês tenham na língua espanhola, certo? Então, é o seguinte, ó. Hoje vamos aprender os principais, certo? A gente vai aprender os principais preposições utilizadas em texto. São muitas, certo? Mas isso é algo que vai sendo cobrado aos pouquinhos, certo? Já que vocês vão trabalhar com isso até o 3º ano. Aqui é uma apresentação, que eu quero que vocês tenham ciência cada vez mais sobre isso. Então, vamos aprender os principais, devido que é um erro muito comum pelos alunos. Alguns desses verbos só tem a preposição a, quando se referem a pessoa. Outros ir ou venir se usam sempre. Então, a gente vai usar irá, tá? Voy a salir a comprar el pan. Voy a, certo? Seria perguntando, onde você vai, né? Voy a salir a comprar el pan. Ou seja, eu vou sair para comprar pão. Certo? A gente tem esse primeiro exemplo de uma preposição bem básica. Certo? E temos aqui, ó, entenderá, ajudar. Você vê que o a está sempre acompanhado com o verbo, né? Entender, ajudar, conhecer, venir, visitar, ligar. Então a gente tem exemplo aqui, ó. Ele não entende al professor, certo? Ao, seria ao em português, né? Ou, ela não entende o professor, certo? Ao professor, também. Ajudar a. Ajuda a tu madre a preparar a cena, por favor. Ou seja, ajuda a sua mãe a preparar o jantar, por favor. Certo? Tem esses padrões e parâmetros, certo? Parâmetros desenvolvidos a cada um. Certo? Então a gente vai ter outros padrões aqui, se vocês seguirem. Venirá. Tus tíos vendrán a visitar-te la próxima semana. Ou seja, seus tios virão visitar você na próxima semana. Vendrán, certo? No futuro, virão, tá? E aqui conhecer, né? Queremos conhecer a tu irmão. Queremos conhecer seu irmão, certo? Lembra que ele está acompanhado aqui ao verbo. Em português, ele não vai ter significativo. Visito as mis abuelos todos os domingos. Ou seja, eu visito meus avós todos os domingos. Você vê que tem uma diferença de preposição entre espanhol e português, certo? Eles não são altamente similares, certo? Llegar, tá? Llegará. É difícil chegar ao fim de mês com esses salários, né? É difícil chegar ao final do mês com esse salário. Llegará, certo? Então, são preposições específicas. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aí? É bem tranquilo essa parte inicial, certo? As coisas vão ficando mais difíceis lá para frente, certo? Qualquer coisa, pergunte aqui que eu tô no chat, certo? Pode falar em áudio também. Estou aqui analisando vocês, certo? Então, a gente tem aqui também, ó, o primeiro tópico. Las preposiciones são palavras invariáveis utilizadas para unir os termos de uma oração, certo? Indicando, assim, uma relação de dependência entre eles. Então, já sabe, né? A palavra invariável. Invariável é algo que aquilo que não vai mudar, certo? Sempre vai se manter. Então, total cuidado aí. Ele sempre vai causar uma relação de dependência, certo? Então, total sentido no que você vai usar, certo? Assim como acontece na língua portuguesa, as preposições ligam certas palavras de uma frase, de forma a estabelecer determinado sentido. Então, claro, né? Eles vão manter
as conexões de uma frase para que ela obtenha um sentido, né? Então, vocês têm que ter um total... verificar quais são os conectivos em espanhol, para que você, na hora do texto, não se perca, certo? Você consiga identificar o que você deseja e o que você não mantém, certo? Então, temos aqui um exemplo. Se dissermos, há um exemplo bem claro aqui, ó. Continuando, se a gente tem um exemplo específico, quando a gente diz... Desculpa, a voz está meio ruim. Se dissermos, por exemplo, vou em Madrid autobus, vou Madrid ônibus, entendeu? Não tem sentido, né? Eu vou em Madrid autobus, vou Madrid ônibus, né? Não tem sentido, né? Cadê as preposições, né, para acompanhar? Vou em Madrid autobus, vou a Madrid ônibus. Não tem sentido, né? A frase não tem lógica. Faltam as preposições para estabelecerem ligação entre os elementos, certo? Então, isso aqui está tudo errado, certo? Você não tem aqui as preposições necessárias nessa sentença para que vocês entendam o que significa o sentido textual, o sentido dessa frase aí, certo? Então, quando eu chego aqui, a gente fala, o correto seria dizer, vou a Madrid en autobús, certo? O correto seria dizer, vou a Madrid en autobús. Aí agora faz sentido, né? Vou a Madrid de ônibus, né? Não é não vou a Madrid ônibus, né? Vou a Madrid de ônibus. Porque a gente tem essas frases em si, certo? Lembrando que em espanhol não vai ter a crase aí, que tem no português. Ok, pessoal? Dúvidas até aí? Não, tá tudo indo bem. Beleza, qualquer coisa é só perguntar. Tô olhando aqui o chat rapidinho. Ok, beleza. Certinho. Então a gente tem aqui uma tabela, certo? Essa tabela eu não vou falar toda, porque eu vou estar falando sobre quando os slides forem passando, certo? Mas aqui é tipo um mapa mental, para que vocês lembrem bem, né? Quando a gente vai... Desculpa. Trabalhando no processo de preposição, certo? Quando a gente for trabalhando esse processo de preposição, vocês vão lembrando cada vez mais todos esses processos, certo? Então, a gente tem a tabela que a gente vai estar discutindo ela agora, certo? Então, a gente tem aí os usos das preposições, tá? Você vai verificar como usar cada preposição nas frases e os exemplos. A preposição a, que foi a primeira que eu usei aqui, né? Vou a Madrid. Lembra, né? Então, a gente tem aqui, né? A, utilizada para indicar direção, finalidade, lugar, modo, objetivo, movimento e tempo, certo? Então, ele vai indicar uma ação, muita coisa, né? Direção, finalidade, lugar, modo, objetivo, movimento e tempo, certo? Então, tem noção disso. A preposição a significa ao, certo? Pode vir antes de substantivo, artigo, verbo no infinitivo, pronome demonstrativo, possessivo, indireto, direto, ou quando se refere a uma pessoa ou coisa personificada. Veja bem as dicas, né? Mañana vou à Espanha, certo? Espanha ele vai vir antes do substantivo, né? Espanha, substantivo próprio, tá? Mañana vou à Espanha. Amanhã vou à Espanha. Ou seja, antes do substantivo. Cenamos a las 8, como a gente estudou, né? Artigos definidos, indefinidos. A las 8. Las 8. Cenamos a las 8. Jantamos às 8. Antes do artigo. Las. Certo?
Vou a estudar temprano. Ou seja, antes do verbo, né? Como comentei. Vou a estudar, certo? Estudar temprano. Vou estudar cedo, certo? Vou estudar cedo. Dieron el dinero a esses chicos. Deram um dinheiro a esses meninos, certo? Ou seja, ele vai vir antes do pronome demonstrativo, certo? Ele vai vir antes do pronome demonstrativo, ok? Llamé a mi padre. Telefonei ao meu pai. Antes do pronome possessivo. Meu, né? Como a gente estudou os pronomes possessivos. Mi, tuyo, suyo, certo? Mi padre, meu pai, certo? Llamé a mi padre. Telefonei a meu pai. Antes do pronome possessivo. Esse a, certo? A preposição a, é a mais simples do espanhol, certo? Utilizado em 75% dos casos, certo? Utilizado em 75% dos casos. Então, todo cuidado que você utilizar aí é pouco, certo? Prestar bem atenção como vai ser utilizado, certo? Então, a gente vai ter outra preposição, ante, tá? Lembrando que eu vou deixar esses slides lá no Class 1, certo? Hoje. Já para a próxima atividade, né? Unidade também, a gente vai ter, né? Para essa terceira avaliação, né? Ante, utilizada para indicar uma situação definida na qual algo acontece. Tem o sentido de diante, de perante, certo? Ou seja, ante quer dizer que algo, você está se expondo a alguém, certo? Utilizando uma situação especificamente definida a qual está participando, né? A qual você e um grupo de pessoas podem estar participando, certo? Ante alguma coisa, certo? Então, a gente tem um exemplo bem claro aqui, ó. Ante a gente não utiliza muito no português, mas em espanhol é muito utilizado, certo? Então, a gente tem aqui o exemplo, certo? Lloró ante todos. Tem aqui o exemplo, né? Lloró ante todos, certo? Então, a gente fala, chorou diante de todos, certo? Ante, diante, certo? Ante todos. Você vê que é bem simplificado, né? Lloró ante todos, chorou diante de todos, certo? Um bom exemplo. E a gente tem outro exemplo aí, tá? Se declarou, aqui exemplo, se declarou a sua noiva ante seus pares, certo? Diante e perante, olha lá. Como eu disse aqui, né? Diante de e perante, 3 formas. Se declarou a sua noiva ante seus pares. Se declarou a sua noiva perante seus pais. Ante seus pares. Por isso que ante é utilizado nessas 3 formas. Certo? Então a gente tem outro exemplo aqui, ó. Eles se comoveram ante el altar. Ou seja, eles se comoveram diante do altar. Certo? Eles se comoveram ante el altar. Eles se comoveram diante do altar. Certo? Você vê que há um grupo sempre de pessoas, ou uma única pessoa, sempre utilizando algumas funções específicas no texto. Certo? Ante, você tem que identificar em que parte ele está sendo usado. Certo? Em que momento você está utilizando a parte ante. Certo? Todo cuidado é pouco aí. Certo, pessoal? Então, ante é bem tranquilo para vocês analisarem a situação, a sentença específica de cada preposição aplicada nos textos, certo? Porque vocês vão encontrar muitas preposições aí, certo? De acordo, veremos textos, veremos situações as quais vocês trabalharão com isso, certo? Então, a gente vai ter aqui a situação, né? O barro, tá? A preposição barro pode significar sob, debaixo indicar subordinação. Então, já sabe, né? Sob pode indicar subordinação ou debaixo de, tá? Então, vocês têm que ter totalmente análise do que
será feito ou produzido em cada momento ou em cada situação, certo? Todo cuidado é necessário perante isso, certo? Todo cuidado é necessário. Então, quando você tem, a seguinte opinião. Temos aqui os exemplos abaixo, Los hombres están rogando bajo la lluvia. Pronto. Ontem eu estava assistindo City e PSG. Estava vendo uma transmissão em espanhol, certo? Aí eles falaram, né? Los hombres están rogando bajo la lluvia. Aí eu lembrei do assunto aqui, né? Que antes do... Choveu um pouquinho no início do jogo, né? Choveu um pouquinho no momento do jogo. Aí o narrador falou exatamente essa frase aqui, né? Só que ele disse, los rugadores. Era o jogador, né? Los rugadores estão rugando bajo la lluvia. Era uma transmissão em espanhol. Então, aqui a gente tem a preposição bajo, né? Os homens estão jogando debaixo da chuva, tá? Os homens estão jogando debaixo da chuva, como diz aqui, certo? Então a gente tem também o outro exemplo. Trabajaban bajo el mando del diretor. Aí aqui subordinação, né? Trabajaban bajo el mando del diretor. Trabalhavam sob as ordens do diretor, certo? Então aqui você tem que ter total cuidado, né? Se você fosse traduzir, não tinha sentido, né? Como vocês pensam, trabalhavam baixo ao mando do diretor, né? Não tem sentido. Então, bajo, ele vai significar subordinação. Então, você lembrou, né? Ele é sobre alguma coisa. Então, trabalhavam sobre ele manda as ordens, tá? Lembre que aqui tem umas diferenças, tá? Tem mando do diretor. Trabalhamos sobre as ordens do diretor. Ok? Bem tranquilo aí. Com. A preposição com significa com. Esse aqui é mais fácil. Certo? Barro que ele já tem as suas próprias regras com, ele é bem mais fácil. Certo? A preposição com significa com mesmo. E é usada para indicar modo, companhia, instrumento ou conteúdo. Certo? Então já sabe, né? Rugamos com ganas, né? A mesma coisa no jogo de hoje, no jogo de ontem, tá? No jogo do Flamengo ontem, o cara que fez o gol no Flamengo ontem, ele falou, né? Rugamos com ganas de vencer. Só que ele fala que não conseguiu, né? Ele não conseguiu vencer a partida. Quando você fala rugamos com ganas, ele fala que jogou com vontade, né? Ele falou que o time jogou com muita vontade, né? Mas infelizmente não tem como ganhar, né? É muito... Fazer o quê, né? Gabigol tava lá, né? Para resolver a situação. É verdade, é verdade. É verdade. Individualidade fez ontem, mas precisava daquilo, né? O time morreu, mas jogar tudo é complicado. 2.800 é muita coisa. Então, temos aqui o exemplo. Viajamos com Juan. Ou seja, aqui foi um modo, né? Eu falei sobre o modo como eles jogaram. Mas ele fala, viajamos com Juan. A gente tá falando aqui sobre companhia, tá? Quando a gente fala viajamos com Juan, é a companhia de Juan, tá? Então já sabe, você está indicando companhia. Então já sabe, né? Viajamos com Juan, como no português, certo? Isso não se altera, certo? Aqui, ó. Ha escrito la carta com um bolígrafo. Ou seja, um instrumento. Qual é o instrumento? A caneta, né? Bolígrafo. Certo? Como a gente estudou. Então, ha escrito la carta com um bolígrafo. Escreveu a carta com uma caneta, um instrumento. Certo? Então, todo cuidado. Quando vocês utilizarem essas ideias verbais, certo? Você tem que ter... sobre essa situação verbal, certo? Todo o cuidado necessário que vocês têm que cada vez mais se ater, tá? Como vocês vão utilizar
em que situação vocês vão utilizar esse contexto de preposição, certo? Total cuidado aí. Então, a gente tem última situação, tá? Quando eu falo, pediram um vaso com gelo, pediu um copo com gelo, um conteúdo com gelo, certo? Que adentro, conteúdo, unidade, certo? Então, pediram um vaso com gelo. Lembre que vaso, ele é copo, certo? Dá-me um vaso, certo? Dá-me um copo, certo? Então, total cuidado com esse falso cognato, certo? Não é um vaso com gelo, é um copo com gelo, certo? Total cuidado, certo? Contra também é uma preposição de português, só que é usado para indicar contrariedade, limite e oposição. Já disse contra, é contra, né? É contra algo, contra alguém, contra um limite, contra uma oposição. Então, você terá cuidado como utilizar essa preposição, que também eu considero uma das mais fáceis, certo? São muitas preposições, mas isso é o que vocês estudam. E com as atividades de treinamentos, como preposição é um assunto longo, certo? Eu gosto de deixar as regras aqui, porque com essas regrinhas que eu deixo, e dá uma notoriedade, né? Uma amplitude nos seus conhecimentos, para que vocês tenham uma liberdade, né? Cada vez melhor com esse assunto, tá? Então, quando você tem esses padrões aí, a gente verifica como é utilizada a preposição contra, a preposição, tá? Como chamamos, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Um exemplo abaixo. Seguimos aqui, ó. Estava estudando contra a vontade. Espero que não, né? Vocês não estudam contra a vontade. Vocês são bons meninos. Né? Eu sei que o período chuvoso de ontem às vezes dá aquele sono, tudo, mas vocês não estudam contra a vontade. Vocês são bons meninos. Então, estava estudando contra a vontade. Estava estudando contra a vontade. Certo? Ou seja, é algo que eu não quero fazer. Eu estou contrariando, né? Todas as situações, né? Então a gente fala contrariedade, certo? Então a gente tem el gobierno apoia a luta contra a droga. El gobierno apoia a luta contra a droga. Ou seja, aqui nós temos uma situação que vocês podem encontrar, ó, contra. Como eu falei, né? No mundo moderno, no mundo globalizado, no mundo com ampla, como posso dizer, amplo desenvolvimento, muitos textos em espanhol vão falar sobre questões políticas, questões globalistas e questões, claro, de oposição. Então, mais do que nunca, a maior preposição que vocês podem encontrar durante os textos será contra ou a, certo? Bom, também, mas contra, porque ele vai trazer muita disseminação, né? O Enem vai cobrar isso a você. Se você escolher espanhol como língua para o Enem, vocês vão verificar várias situações onde contra é muito utilizado, certo? Muito disseminado. Essas relações vão ter muito envolvimento na questão textual, certo? Então, vocês têm que ter uma ideia comum, certo? De como vai ser utilizado ou não esses procedimentos, tá? Então, aqui a gente tem uma coisa que poderia ser uma passagem de uma questão de Enem, né? O governo apoia a luta contra a droga, tá? O governo apoia a luta contra a droga, no sentido de oposição. Então, todo cuidado é pouco. E lembrem como aplicar, desculpa, essa preposição de forma correta, certo? Então, a gente tem aqui outro exemplo. El coche chocou, certo? Novamente, verbos, chocar, tá? E a mesma coisa do português, chocar, certo? Bater, chocar. Contra la pared, certo? Então, quando você... Uma curiosidade também que eu posso dizer a vocês, quando a gente diz, né? Quando você vê um acidente, o carro ali pegou e bateu, certo? Em espanhol não existe você bater carro, só chocar. Porque bater no espanhol é de porrada, né? Pancadaria. Bater, porra.
porrada, pancada. Não tem nada a ver com você bater um veículo, certo? Bater é só para bater mesmo, certo? Então, chocou, certo? Sempre vai ser para batidas, acidentes, essas coisas. Certo? Ninguém nunca vai falar bater de coche, não existe, certo? Então a gente tem aqui, ó, o coche chocou contra a parede. O carro se chocou contra a parede. E foi no limite, certo? E temos a preposição de, né? Uma bem ampla. Essa aqui você tem que ter todo cuidado, né? Como você vai utilizar, certo? Então, antes que eu faça a chamada aqui, certo? Eu vou terminar essa de, tá? Todos os padrões envolvidos, certo? Dessa sentença. Então, a preposição de ele vai trazer esses fenômenos específicos, certo? Então, o que a preposição de vai significar? Lembre disso. A preposição de indica qualidade, material, modo, motivo, posse, procedência, assunto, tempo e profissão. Indica muita coisa, né? Então, atenção, certo? Atenção, porque essa proposição de parece ser muito fácil, mas é uma das mais enganosas, certo? Então, todo cuidado a utilizar é pouco. Então, vamos ao exemplo aí. Pablo es hombre de buen caráter. Ou seja, é uma qualidade de Pablo, né? É um homem de buen caráter. Qualidade, certo? Aí, tranquilo. Esta silla es de madeira. Ele está indicando que a cadeira é de madeira, né? É um material de madeira, certo? Bem fácil também. Lo hice de buena fé. Fiz de boa fé o modo de como foi feito, certo? Morreu de um infarto. Morreu de infarto. É o motivo. De que a pessoa morreu de infarto. Certo? Me gusta el coche de tu padre. Eu gosto do carro do teu pai. Novamente, né? Posse. Só que de uma forma amplamente diferente. Certo? Mi família es de Rio de Janeiro. Minha família é do Rio de Janeiro. É uma procedência do local. Certo? Estou lendo o livro de aventuras. Estou lendo um livro de aventuras. Certo? O específico. Chegamos de dia. Chegamos de dia. Mostra que você chegou no momento de tempo. Algum tempo específico. Atua de ayudante. Atua de professor. Atua de maestro. Ou seja, estou especificando do que eu trabalho, e alguma pessoa trabalha, profissão. Certo, pessoal? Dúvidas? Até aí? Então, pessoal, esse assunto é bem tranquilo, certo? É só ter total atenção do que está sendo feito, certa procedência normal, tá? E como o assunto é feito e ele está sendo normalizado, certo? Eu vou fazer a chamada aqui rapidinho, tá? Então, mas antes de eu fazer a chamada, eu quero deixar novamente o recado. Teve gente que chegou depois, tá? Fiquem atentos a mandar as atividades até hoje, às 3 horas. Depois das 15 horas eu não aceito mais atividade nenhuma, certo? Da unidade passada. O que eu passar daqui em diante já sai da terceira unidade, certo? Então, quem fez aí as questões, né, tudo certinho, fez o simulado, vai estar ganhando entre 0 a 1 ponto extra aí, tá? Então, mandem as atividades para que vocês não fiquem prejudicados, né? E que quando eu fechar o diário, vocês vão ter que seguir aí, certo? Andressa, tá aí? Beleza. Carlos Gabriel. Presente, professor. Ok. Cauã.
Cauã não. Clemilda? Presente. Ah, tá. Beleza. Ok. David? Presente. Beleza. Ítalo? Beleza. Presente. Pode sair. Pode. Quem for chamando já pode sair. Certo? Tranquilamente. José Inácio. Ah, José Inácio foi que saiu, né? Beleza. Larissa Gabriela. Larissa Gabriela, tá aí. Larissa Julie. Presente. Mariana. Presente. Ok. Matheus. Presente. Nívia. Presente. Raíssa. Raíssa, tá aí. Rebeca. Presente. Valesca. Prontinho, pessoal. Yasmin. Yasmin não está aí. Presente, professor. Tá. Tá aí? Pronto, beleza. Yasmin Cristina. Prontinho, pessoal. Então, qualquer dúvida, pode me perguntar, certo? Buenos dias, hasta la próxima a todos.